Quando chegou a Palmeira dos Índios, eles ficaram descansando por 2 dias, mas na madrugada de sexta para sábado, eles partiram Marechal. Só que desta vez não foram apenas os 2. Eles foram acompanhados de 8 homens. Devido à distância, essa viagem eles fizeram em 3 dias para não castigar demais os animais, pois o sol do sertão era um castigo à parte. Na primeira noite, eles pousaram onde hoje em dia fica Belém das Alagoas, na casa de um conhecido. No dia seguinte, pousaram em um povoado que pertencia à Atalaia e, finalmente, na noite do 3º dia, chegaram até Marechal Deodoro, mas não entraram na cidade. Ficaram em um sítio que pertencia a um comandante da longa e desgastante volante, pois os homens e também os animais precisam se alimentar e descansar da viagem pela Caatinga. No outro dia, Tenório, Cilibrino e Rufino foram para a cidade procurar o Padre Bento e não foi difícil de achar. Eles chegaram até a paróquia e procuraram pelo Padre Bento. O sacristão pediu que eles esperassem e depois de alguns minutos, o padre atendeu Tenório e os homens na sacristia. Tenório falou com o Padre Bento que Dona Carolina disse que só ele poderia ajudar. Na hora, o padre deu um sorriso e agradeceu a Deus. Depois, falou que se eles foram procurar sua ajuda, significava que eles se recusavam a fazer acordo com o Tinhoso. Padre Bento pediu que Tenório contasse tudo o que estava acontecendo sem omitir nada, pois só assim ele iria saber se tinha ou não condições de ajudá-los. Em seguida, serviu um licor de pitanga para que eles pudessem relaxar um pouco. Enquanto tomavam uma dose de licor, Tenório começou a falar e não escondeu nada. Relatou as maldades que Antônio Barbosa fazia e o rastro de destruição e desespero que ficava por onde ele e o seu bando dos 8 baixos passavam. Após ouvir atentamente, o padre levantou, retirou uma chave do bolso da batina, abriu uma porta que dava acesso a uma biblioteca escondida atrás da sacristia e, na hora, Rufino até retrucou perguntando se o padre estava querendo dar uma Bíblia para eles. Padre Bento sentiu a ironia na pergunta. Porém, com sua voz mansa e tranquila, falou que a palavra de Deus é a melhor espada que existe, capaz de revelar o que há nos pensamentos e coração dos homens. Em seguida, abriu outra porta que ficava escondida atrás de uma estante cheia de livros. O padre acendeu um lampião e depois seguiram por um pequeno túnel que terminava em uma sala ampla. E nessa sala haviam vários objetos secretos desconhecidos por Tenório e seus homens. Também haviam armas que provavelmente eram de séculos atrás. Entre as armas, o padre pegou um punhal de prata, algumas balas que ele mesmo havia forjado e uma botija com azeite e óleo. Eles voltaram para a sacristia e falou com Tenório que aquelas armas poderiam dar um fim no corpo de Antônio, pois sua alma já estava aprisionada e quem comandava seu corpo eram demônios. Em seguida, o Padre Bento ungiu o punhal e as balas e depois pediu que Tenório, Rufino e Cilibrino se ajoelhassem diante dele. Após os 3 se ajoelharem, ele orou impondo sua mão direita sobre suas cabeças e ungiu suas testas com um óleo santo. O padre falou que daquele momento em diante, eles podiam enfrentar Antônio Barbosa em condições de igualdade, mas que tomassem cuidado, pois eles não enfrentariam um homem, e sim forças ocultas. Tenório se despediu do padre e seguiu até onde os outros homens os aguardavam. Depois, voltaram para a Palmeira dos Índios, levando os objetos dados pelo Padre Bento, com os quais enfrentariam novamente Antônio Barbosa e o seu bando. Depois de 3 dias, finalmente chegaram em Palmeira dos Índios. Mas a notícia que recebeu foi devastadora.
Antônio Barbosa e seu bando atacou em Piranhas e, por vingança, deu cabo da família inteira de seu Argemiro. Até os animais de criação ele matou e ainda tocou fogo na casa para que nada se aproveitasse. Tenório chorou, mas também se encheu de bravura e disse que as maldades daquele demônio estavam com os dias contados. Tenório reuniu todos os soldados da Volante e disse que a luta era mais perigosa do que eles pensavam. Ele perguntou quem dos homens estavam com ele e todos disseram que iriam até o inferno se fosse preciso para capturar Antônio Barbosa. Na semana seguinte, ficou sabendo que o bando dos 8 Baixo foram vistos seguindo perto do velho Chico e que ouviu uma conversa que eles estavam no rumo da Serra Talhada. Na mesma hora, Tenório reuniu sua Volante e foram atalhar o bando de Antônio Barbosa no distrito de Betânia, pois tinham informação que eles passariam por lá. Como os cangaceiros andavam por dentro da caatinga, a Volante conseguiu se adiantar e chegar a Betânia antes dele. Como os cangaceiros andavam por dentro da caatinga, a Volante conseguiu se adiantar e chegar a Betânia antes deles, mas a Volante não ficou no povoado. Eles foram para um sítio que ficava a poucos quilômetros montar a tocaia. Tenório pediu que o dono da casa e sua família fossem para a casa de algum parente, pois naquela noite, escondidos dentro da casa e também em cima de algumas árvores que ficavam no terreiro, e para dar a impressão que tinha gente morando na casa, eles pegaram um lampião e deixaram pendurados na varanda. Quando foi na base de 10 horas, Tenório escutou o som de pisadas e, em seguida, uma batida de palmas em frente à porta. Mas eles não responderam, ficaram calados. E minutos depois, a porta foi arrombada. Só que, antes mesmo do bando de Antônio Barbosa adentrar a casa, foram recebidos a bala. Eles nem tiveram tempo de reagir, e quando tentaram recuar, os homens da Volante que ficaram escondidos do lado de fora e em cima das árvores também atiraram, e dessa investida, muitos dos cangaceiros caíram mortos espalhados pelo terreiro. Alguns que vinham mais atrás conseguiram escapar, inclusive Antônio Barbosa. Só que alguns estavam feridos e correram em várias direções e se embrenharam na caatinga. Por isso, a Volante se dividiu em pequenos grupos. Um grupo ficou na casa para recolher os corpos, enquanto os outros entraram na caatinga no encalço dos sobreviventes. O grupo de Tenório, Cilibrino e Rufino seguiram um rastro de sangue e, enquanto subiam uma serrota, ouviram disparos e gritos. Eles os rastrearam e então viram um ponto de luz na beira do riacho do navio e rapidamente ouviu uma voz e a luz se apagou. Eles foram bem devagar tentando não fazer barulho e conseguiram ver Antônio ao lado de Pedro Cambito e, pelo jeito, um dos dois estava ferido. Tenório se aproximou mais um pouco e mandou Rufino dar a volta por trás do riacho para pegar os dois de surpresa. E depois de alguns minutos, e já na posição de tiro, Tenório acertou Pedro Cambito, que caiu se estribuchando, e em seguida Antônio reagiu e houve troca de tiro que rapidamente cessou. Só que, quando Tenório chegou à beira do riacho, só tinha o corpo de Pedro Cambito. Os três ficaram atentos. Tenório sabia das artes de Antônio e, todo momento, ele pedia que os dois companheiros nem piscassem e, se visse qualquer movimento, mandasse bala, fosse gente ou bicho, pois ele sabia que Antônio estava por perto e provavelmente envoltado em uma moita, uma árvore, um mandacaru ou qualquer outra coisa. Naquele momento, Tenório retirou da capanga uma garrafa com a beberagem que Carolina de Arapiraca tinha dado para ele e tomou uma golada. Na hora, os olhos arderam muito. A sensação que ele teve foi como se tivesse passado a pimenta de cheiro.
Depois de um minuto, o ardor dos olhos passou, e foi então que ele viu como se tivesse uma névoa fina que foi se dissipando. Ele olhou em volta e descobriu que um xique-xique que estava a menos de 2 metros à sua frente era, na verdade, Antônio Evultado. Ele manteve a calma e continuou dizendo algumas palavras de ordem no sentido que Rufino e Celebrino mantivessem a vigilância. Disfarçadamente, Tenório retirou da bainha o punhal que recebeu do Padre Bento e, em um golpe quase sem olhar, ele cravou o punhal no xique-xique, que deu um grito de dor e caiu se estribuchando. O envoltamento foi quebrado e, agora ferido, Antônio Barbosa se tornou presa fácil, mas não morreu. Então, Tenório mandou amarrar as mãos e os pés e, com a sua peixeira, ele retirou a fava do pacto. Daquele momento em diante, Antônio Barbosa era só um homem ferido e sem qualquer poder, mas que, se ficasse vivo, poderia causar muitos problemas. Por isso, Tenório mandou amarrar ele em uma barriguda. Rufino e Celebrino amarraram o infeliz que se feria nos espinhos, mas não abriu a boca. Era como se não tivesse sentido dor alguma. Os 3 começaram a pegar alguns pedaços de madeira secas que estavam caídas ali por perto e fizeram uma coivara, pois a intenção de Tenório era queimar o corpo daquele infeliz. Quando Antônio Barbosa viu a coivara sendo feita, ele deu uma risada e começou a invocar alguns demônios para lhe ajudar. E nessa hora, Tenório não perdeu tempo. Colocou no rifle uma das balas que o Padre Bento tinha entregado para ele e depois disparou um tiro bem na testa do infeliz. Antônio Barbosa ficou imóvel, pescoço caído, como se estivesse morto. Só que depois de poucos instantes, ficou como se fosse 2 bolas de fogo. No mesmo instante, começou uma ventania medonha que parecia que o mundo ia acabar. O vento era tão forte que até balançou a barriguda. Rufino e Celebrino queriam correr, mas Tenório pegou o punhal e cravou no peito de Antônio Barbosa, que olhou para ele e tentou falar alguma coisa. Mas o sangue que subiu na garganta impediu ele de falar. Acenderam a coivara e jogaram o corpo de Antônio Barbosa com o punhal cravado no peito, e naquele momento gritos horríveis ecoaram por toda a caatinga e sombras saíam do corpo que, aos poucos, ia queimando até virar apenas cinzas, mas o punhal permaneceu intacto. Eles ficaram lá até não restar mais nada do corpo de Antônio Barbosa. Depois, desceram a serrota e chegaram ao sítio levando os despojos de Antônio Barbosa, que era um alforje cheio de moedas de ouro e de prata. Quando chegaram lá, encontraram alguns cangaceiros mortos, outros amarrados. Os homens perguntaram por Antônio Barbosa. Então, Tenente disse que ele não causaria mais problema para ninguém. Esperou o dia amanhecer e foram para o cemitério, e com a ajuda de alguns moradores, eles enterraram os corpos no cemitério do povoado. Tenório repartiu os despojos com os soldados e, após o enterro, levaram os vivos para Arapiraca e de lá para Maceió. Durante essa diligência, ele passou em Arapiraca e deixou sua parte do despojo para Dona Carolina, para que ela repartisse entre os pobres e desvalidos que costumeiramente frequentavam sua casa. Depois de entregar os cangaceiros às autoridades em Maceió, ele passou e foi até Marechal para devolver para o Padre Bento algumas balas que sobraram e o punhal. Ele também entregou a fava que retirou do corpo de Antônio Barbosa. Depois dessa aventura épica, o tenente Tenório Barbosa se mudou para Arapiraca, mas continuou caçando os cangaceiros do sertão nordestino. Só que depois de matar Antônio Barbosa, ele e Rufino ganharam fama e os malfeitores tremiam só de saber que eles estavam em seus encalços.